Olá, o tema de hoje é a terceira via numa eleição presidencial. Mas antes eu faço o tradicional apelo. Vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e ao final, se você gostar, deixe o seu apoio, o seu like. Quando se fala em terceira via de eleição presidencial, quer se falar o seguinte: é possível que haja um outro candidato que rompa uma eventual polarização numa eleição para presidente aqui no Brasil? Isso poucas vezes aconteceu. E eu diria que, tirando a eleição de 1989, que foi a primeira eleição depois de quase 30 anos sem eleição presidencial no Brasil, ali foi um panorama completamente diferente. Os partidos tinham se reorganizado, não eram mais os partidos de antes do golpe de 64. Havia já outras gerações participando, não as gerações que participaram até a eleição de Jânio Quadros, em 1960, e, portanto, ali todos se lançaram candidatos, houve uma enorme pulverização. Para que você tenha uma ideia, Collor foi ao segundo turno com cerca de 30% dos votos, e Lula também foi com 0,5% a mais que Leonel Brizola, mas todos naquela faixa de 16, 15,5%, Covas com pouco mais de 11%, muitos candidatos. A partir dali, a partir de 1994, só uma vez, o terceiro colocado da eleição ficou a menos de 10 pontos percentuais do segundo. Por que eu falo sobre 10 pontos percentuais? Que num país que você tem mais de 100 milhões de votos válidos em cada eleição, apesar do número de eleitores, você tem que tirar abstenção, votos brancos e nulos, mas se você tem mais de 100 milhões de votos válidos nos dias de hoje, 104, 105, 108, 110... você está falando ali de uma diferença de mais de 10 milhões de votos do segundo para o terceiro colocado. Então, portanto, não se pode caracterizar, se caracteriza como um terceiro colocado forte, mas não uma terceira via que disputou ali juntinho do segundo colocado. Não. De 1994 para cá, aliás, até de 89, mas especificamente de 94 para cá, sempre foi um candidato que tinha o apoio desde o primeiro turno de um polo mais conservador e outro candidato de um polo mais à esquerda. Se falarmos dessa situação, nós temos em 94 Fernando Henrique ganhando no primeiro turno com 54% dos votos contra 27% de Lula e 7% de Enéas. Portanto, não teve segunda via. Terceira via, aliás. Em 98, Fernando Henrique ganha novamente no primeiro turno, com um pouco menos de votos, e o segundo colocado, Lula, com mais votos. Fernando Henrique teve 53%, Lula 31% e Ciro 10%. 10, quase 11%. Também não é caracterizada, chamada terceira via. Só em 2002 é que o terceiro colocado se aproxima mais do segundo. Lula quase ganha no primeiro turno, foi para o segundo turno com 46% dos votos. Serra teve 23% e Antônio Garotinho teve 17,5% dos votos. Portanto, ali foi a menor diferença entre segundo e terceiro colocado. Ciro na faixa dos 12%. Já em 2006, novamente uma eleição muito polarizada, Lula tem 48% dos votos contra 41% de Alckmin, praticamente só dois candidatos. O terceiro colocado foi Luiz Helena com pouco mais de 6%. Lula no segundo turno, inclusive, tem mais votos que no primeiro turno, que é natural, mas Alckmin tem menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Em 2010, Marina Silva tem até uma boa colocação como terceira colocada, mas distante de Serra. Dilma tem 46% dos votos no primeiro turno, 32% para Serra e 19% para Marina. Em 2014, uma eleição um pouco mais acirrada pelo primeiro lugar e principalmente no segundo turno, mas Dilma no primeiro turno teve 41,5% dos votos, Aécio 33% e Marina ficou com 21%, 12 pontos a menos que Aécio Neves. E em 2018 a mesma coisa, Bolsonaro quase ganha no primeiro turno, teve 46% dos votos contra quase 30% de Haddad e 12% de Ciro. Muito bem, esse panorama mostra que uma eleição presidencial no Brasil não é algo simples. Primeiro, você tem um eleitorado de milhões, é uma massa eleitora de cerca de 150 milhões de eleitores. Depois você precisa ter a informação de norte a sul do Brasil. Há diferenças regionais muito fortes. Há uma população que tem um baixo nível de informação, muitas vezes, mas tem uma memória social
muito forte em diversas oportunidades. Portanto, é muito difícil que se criar um candidato do nada. Há condições que são estabelecidas. Quando se fala, por exemplo, de Bolsonaro, ele não apareceu do nada. Bolsonaro era deputado já há 30 anos, tinha um segmento ali com ele. Dificilmente ganharia uma eleição, mas a retirada de Lula do processo pela situação judicial e depois a direita tradicional ficando sem um candidato forte e toda a radicalização que houve no país depois de 2014 transformou o Bolsonaro no estuário de votos da direita. A direita, em seu pior momento no Brasil, teve 40% dos votos no segundo turno. Portanto, há uma divisão no Brasil forte em que a direita, se for mal, tem 40% dos votos. Então, portanto, é uma situação em que não há nunca uma disputa, pelo menos de 89 para cá, entre dois candidatos mais à direita ou dois candidatos mais à esquerda. É sempre um candidato do campo conservador contra um candidato do campo um pouco mais progressista. Esse é o panorama do Brasil. E por que se diz que hoje a terceira via é difícil? Primeiro, com a reabilitação de Lula, é óbvio que uma vaga no segundo turno, se houver segundo turno, será de Lula numa eleição normal, esperando que tudo aconteça dentro da normalidade democrática. O outro lado gostaria de tirar Bolsonaro. Na verdade, a direita tradicional apoia a política econômica que tem levado o país a entregar as suas riquezas, a empobrecer a sua população, mas ela apoia esse tipo de política econômica, mas não gosta do Bolsonaro. Bolsonaro tirou o seu espaço e realmente faz todo um papel troglodita em relação aos chamados liberais. Acontece que não é fácil tirar. Uma coisa é se evoluirmos para uma situação de crise política que desemboque, é muito difícil, mas que desemboque no impeachment ou numa retirada de Bolsonaro. Se isso não acontecer, quem tem o governo na mão dificilmente fica fora do segundo turno aqui no Brasil. É muito difícil, ainda mais numa situação que nós temos que ver que o panorama é de uma economia em crescimento entre o segundo semestre deste ano e o ano que vem. Por quê? A situação do povo vai melhorar? Provavelmente não, mas a economia vai crescer, porque houve uma depressão muito forte que já vinha ali desde 2015, 2016, uma estagnação do governo Temer e a recessão muito forte no governo Bolsonaro, a partir da pandemia. Então, portanto, até por uma questão estatística, por uma questão de retomada, as cidades vão reabrindo, a vacinação vai avançando, a economia vai crescer, está crescendo no mundo todo, o Brasil vai crescer numa velocidade menor do que a média do mundo, mas vai crescer. Ou seja, vai ter um governo na mão com um crescimento da economia e com instrumentos para que ele garanta sua vaga no segundo turno. Se vai vencer a eleição, hoje o panorama é difícil para Bolsonaro com todo o desgaste que tem. Mas não acho que vá ser uma eleição na normalidade democrática que todos deveriam torcer e ter. É um processo muito complicado porque Bolsonaro não largará o processo eleitoral de maneira simples. Trump já fez nos Estados Unidos isso, num país com muito mais tradição nas suas instituições. Então, portanto, é muito difícil que, sem a retirada de Bolsonaro do processo eleitoral, a direita tradicional consiga uma terceira via. Não se inventa um candidato de um momento para o outro. E nesse bloco conservador, Bolsonaro, com todo o desgaste que tem, ainda tem a hegemonia do processo e é quem coloca ainda povo na rua pelo lado conservador. Bolsonaro hoje não é mais maioria na população brasileira, mas é maioria no segmento conservador. Esse é um ponto central. Para que a direita tradicional tenha alguma chance, ela precisará retirar Bolsonaro no poder. E não me parece que até agora essas forças tenham unidade para isso, com medo de que a retirada de Bolsonaro do poder facilite ainda mais a esquerda numa eventual vitória, tendo em vista as repercussões das manifestações populares, por exemplo, no Chile e também na Colômbia. Então, portanto, esse foi um panorama que eu queria deixar com você para refletir sobre a chamada terceira via. Não é fácil se criar um candidato do nada aqui no Brasil, fora dos campos conservador e progressista. Furar esse bloqueio é muito difícil. E no campo conservador, até agora, Bolsonaro tem se mantido como majoritário. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua audiência aqui. Nós voltamos na semana que vem com outros dados da atualidade brasileira.